Meus irmãos, nós estamos vendo aqui, na nossa classe de adultos, que hoje está reunindo todo mundo, a imagem de Deus. Esse é o título que nós estamos utilizando. E na primeira conversa que tivemos a respeito da imagem de Deus, nós tratamos do conceito de imagem, entendendo que imagem era uma palavra utilizada para designar a divindade, mas também para designar aquilo que representa a divindade. Não é? Vimos isto, eu vou correr muito porque eu preciso correr. E nós vimos que Jesus Cristo não está na tela totalmente, né? Nós vimos que Jesus Cristo é, na verdade, a imagem ideal de Deus. Em que sentido? Ele é o próprio Deus encarnado. Tudo quanto nós precisamos conhecer acerca de Deus, nós encontramos na pessoa de seu Filho unigênito. E estando na terra, o Senhor Jesus Cristo encarnou não apenas a própria divindade, como encarnou as atitudes da divindade. Então, quem olha Jesus percebe sua misericórdia, percebe sua justiça, percebe seu amor, percebe sua santidade, percebe sua glória, percebe que ele é o Todo-Poderoso, que estando entre nós realizou tanto coisas comuns quanto coisas que nós consideramos sobrenaturais. Jesus Cristo, entretanto, diz a Escritura, ele hoje está exaltado, glorificado. Não é o Cristo do crucifixo. O Cristo do crucifixo é um momento da vida dele. Mas ele está exaltado acima de toda a soberania, toda a potestade. Ele recebeu o nome de Senhor para a glória de Deus Pai e ele é o mediador de todas as coisas, e a Escritura diz, tudo foi feito para ele, por meio dele e para ele. Mas ele incorpora tudo o que Deus queria no ser humano. Quando olhamos para o Senhor, Bavinck vai dizer assim, ele estava com Deus no início, descansou em seu peito, viu face a face, ele mesmo era Deus, o brilho da glória de Deus, e ele era a imagem expressa de sua pessoa, o próprio Filho amado e unigênito do Pai, em quem o Pai tinha prazer. Nós ouvimos Deus falando, não é? Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. E nada no ser do Pai está escondido para o Filho, pois o Filho compartilha da mesma natureza, dos mesmos atributos e do mesmo conhecimento que o Pai. Então, ninguém jamais viu a Deus o Pai. Mas João disse assim, nós vimos o verbo da vida, nós o apalpamos, nós tocamos nele, nós o ouvimos, nós estivemos com ele, nós convivemos. Então, ele é um homem absolutamente real, é um homem grandioso, todavia, diz a Escritura, sem pecado. Depois nós vimos o ser humano criado. E quando nós vimos o ser humano criado, nós vimos uma série de coisas aqui que fizeram com que o ser humano fosse menor do que Deus, ou menor, não sendo Deus, todavia ele tinha tanta glória ao ser criado, que ele podia compartilhar com Deus da regência de todas as coisas criadas. Então, quando vimos a respeito desta imagem criada, nós vimos que ele ganhou responsabilidade, possibilidade de multiplicar a espécie,
sujeitar e dominar a terra, responsabilidade e competência para cultivar e guardar o jardim, liberdade para obedecer a Deus de modo consciente, diferentemente dos seres racionais, liberdade e competência para usar sua inteligência com idoneidade, liberdade e competência para desenvolver um sistema familiar, afetivo e social, liberdade para interpretar e escolher entre o bem e o mal, a vida ou a morte, e a capacidade e liberdade de falar com Deus. Há muito mais coisa que poderia ser escrito, mas o ser humano criado dessa maneira refletia completamente o ser de Deus, não é? Embora sendo criatura. Provavelmente, tudo quanto foi posto no homem é por meio de enxergar Jesus homem. Jesus não é o exemplar de homem perfeito? O ser humano seria criado com base nisso, não é? Qualquer coisa, reverendo, conserte as minhas heresias aqui. Então, Rockman dizia assim: a imagem de Deus no homem deve ser vista como envolvendo sua estrutura, seus talentos, suas capacidades e seus dotes naturais, e o seu funcionamento, suas ações, seus relacionamentos com Deus e com outros, e o modo como usa seus talentos. Devemos ver ambos, mas necessitamos priorizar o funcionamento em relação à estrutura. Deus nos criou à sua imagem, de modo que possamos executar uma tarefa, completar uma missão, perseguir um chamado. Para capacitar-nos a cumprir essa tarefa, Deus nos dotou com muitos talentos, talentos que refletem algo de sua grandeza e glória. Ver o homem como imagem de Deus é ver a tarefa e a capacitação para executá-la. Mas a tarefa é primária, os talentos são secundários, são meios para completarmos. Vocês viram como Simeão e Ana são pessoas que não viviam para si, não viviam para propósitos pessoais seus. Eles viviam para a glória de Deus. Eles viviam com objetivo de glorificar a Deus. Isso era contingenciado para o ser humano original. É para ele ter uma vida ampla, mas uma vida que tinha sempre uma missão: sujeitar a terra, dominar, cuidar dela, tratar de todas as coisas, desenvolver família, escolher todos os dias obedecer a Deus por sua livre e espontânea vontade. Ele tinha esse poder. Hoje a gente vai trabalhar a ideia de que ele perdeu esse poder, não é? Adão precisava ter a oportunidade de escolher ser leal a Deus ou a si mesmo. O relato bíblico dá a entender que a recompensa da obediência seria a confirmação da santidade como um filho espiritual de Deus, e a recompensa da desobediência seria a morte espiritual e a morte física. Hoje, nós somos salvos por Cristo, não é verdade? Mas a gente não escapa da sentença que Deus deu a Adão: tu és pó, e ao pó tornarás. Essa lei não foi mudada, foi transformada, mas não foi mudada. Essa lei continua valendo para todos, Inclusive o próprio Filho de Deus experimentou essa morte física, não, porém, a morte espiritual. O homem caiu. E queda significa, primariamente, afastamento de Deus. Quais foram as reações que o primeiro casal teve quando desobedeceu frontalmente à ordem de Deus? Primeira coisa foi sentimento de vergonha, sentimento de culpa, tentativa de ocultar a nudez, vulnerabilidade, como diz Gênesis capítulo 3, verso 7. Eles tiveram
medo. Como eu estava nu, eu tive medo. E Deus pergunta: quem te disse que você estava nu? Quer dizer, que tipo de coisa aconteceu na mente deles, naquele instante? O conhecimento foi necessariamente o conhecimento do mal, da maldade, o conhecimento da frustração, o conhecimento da desobediência, o conhecimento da rebeldia, o conhecimento da escuridão. Então, eles tiveram medo, porque aconteceu a ruptura do relacionamento com Deus, ou aquilo que a Bíblia também chama de morte espiritual. Eles tentaram se esconder de Deus, e houve então fuga de responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste, a Flávia é a culpada. Mas a Flávia não se deixa levar, não é? Ela já aprendeu a escorregar também. Foi a serpente. A serpente disse: eu! Então, o que temos aqui, amados irmãos, é um estado de depravação. Hoje em dia, depravado é uma pessoa assim, sem nenhuma ética, sem nenhum valor, sem nada, despojada de tudo, não é? É assim que se pensa de um depravado hoje. Mas depravado quer dizer exatamente a ideia de que estragou. Ainda que eu tenha princípios éticos, ainda que eu tenha moral, ainda que eu faça coisas notáveis de caridade, eu continuo sendo depravado no meu estado natural. O ser humano é depravado sob esta configuração, ele rompeu o seu relacionamento com Deus. Então, olhando para estas coisas, nós vemos que Deus, na mesma hora, disciplinou a serpente. Não foi disciplina não, foi maldição. É diferente. Quem é que tira uma maldição que a gente faça para o outro? Deus tira, né? Mas quando Deus amaldiçoa, quem tira? Ninguém tira. Então, diante disto, a serpente é maldita. E não é só isso, a terra também foi amaldiçoada por Deus. Ela começou a ser esvaziada. Esvaziada é o que o ser humano mais faz da terra. Ele a despoja, não é? Ele a despoja sem parar. E ela terá um fim. A terra terá um fim. A Bíblia declara claramente que os elementos que há hoje, vá ler Pedro, eu não tenho tempo de ler Pedro agora, mas vai ler Pedro, especialmente a segunda carta. Sobre a mulher passou a ter uma imagem deformada, a mulher passou a ser uma pessoa depravada, não no sentido de usos, maus costumes, mas no sentido de que perdeu toda a sua capacidade de escolher entre o bem e o mal, perdeu toda a sua capacidade de se comunicar com Deus, perdeu tudo. Ela foi esvaziada espiritualmente. Mas os efeitos da sentença de Deus sobre ela são situações que nós vemos no cotidiano. Multiplicação dos sofrimentos da gravidez. A mulher, quando começa a gerar uma criança, já corre risco de vida, ela modifica muito. Nós vemos que o parto é um parto dolorido, a ciência tenta resolver o problema com anestesias e tudo mais, mas nós sabemos o que é, de fato, o sofrimento do parto. Diz que é a dor mais forte
que um ser humano experimenta, mas ela também passou a ser subordinada ao marido, o que significa isso que vocês assistem no cotidiano. Por que existe delegacia de mulher? Por que existe uma porção de coisas? Porque o pecado fez com que houvesse essa situação para a mulher. Ainda nas culturas orientais, você tem o quê? Você tem muito sofrimento da mulher. Muito. Isso não é porque o homem é melhor, é porque o homem é pecador também. Então, se a mulher está depravada e sofre isso, é por conta do pecado, não é porque Deus é injusto. Não tem nada a ver. Quem procura, acha. Ela procurou, achou. Vou continuar. Aí Deus estabeleceu para o homem essa sentença aqui, mas não envolve só ele. Você vai ter que se sustentar sob fadiga, do suor do rosto você vai comer o pão, você vai estar numa terra que é hostil a você, vai produzir cardos e abrolhos. Quando eu era mocinho, eu fiquei perguntando, quando é que surgiu o pernilongo? Deus criou o pernilongo na criação? Ou foi na queda? Vão para casa e fiquem pensando nessa dúvida teológica. E aí então, vejam só, ele disse uma coisa, você é pó, eu te construí. E você vai voltar ao pó. E ninguém demove Deus dessa decisão. Não tem jeito para resolver isso. Ele foi ressuscitado. Não é? Às vezes você diz assim, não, fulano teve parada cardíaca. Não é, doutor? Fulano teve parada cardíaca, ele foi ressuscitado. Foi nada. Não era o tempo dele ir, porque quando Deus retira o fôlego, retira. Enfim, só que Deus disse para ele uma coisa muito séria, é que esse retorno ao pó ia se aplicar dali para frente a todo mundo, e Adão é responsável por introduzir o pecado no mundo, como diz Romanos. Então, está aí. Vamos voltar. Quais são algumas deformidades dessa depravação, desse afastamento de Deus? É uma coisa que a gente assiste todo o tempo, mas as pessoas duvidam disso. A Escritura afirma que existe absoluta incapacidade de se conhecer a Deus pelo esforço próprio. A pessoa, ainda que use o nome de Deus, não vê a Jesus Cristo pela fé. Ela não vê. Ela pode ser uma religiosa, ela pode viver obedecendo jejuns, orações, ela pode fazer uma porção de coisas. Entretanto, se ela depende do próprio esforço para isso, isso é vão. Isso é vão. Isso é vão. Ao lado disso, dessa incapacidade de conhecer a Deus, a imagem hoje é nula de raciocínio quanto ao verdadeiro sentido da vida proposto por Deus. Eu quero que os meus filhos tenham boas profissões, então por isso eu vou aplicar na infância deles toda a educação que eu puder dar. Você vai criar um ser humano que nunca vai compreender, eu não estou falando da soberania de Deus, eu não estou falando da eleição, estou falando daqui para lá. Você vai produzir um ser humano bom, útil para a sociedade em alguma coisa, mas ele nunca vai compreender a Deus.
ele nunca vai aceitar Deus, porque ele não tem essa possibilidade. Além disso, o ser humano busca coisas fúteis. Vaidade das vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Se a gente substituir vaidade por frustração, fica assim: frustração das frustrações, tudo é frustração. O ser humano chega num ponto e ele não se contenta com o que ele ganhou, ele quer mais, ele quer mais. E nunca consegue chegar, nunca consegue chegar. Porque lhe falta justamente o fato de que ele está nulo de raciocínio. E as pessoas pensam cada bobagem. Como é que um ser humano pode ter, assim, pensamentos de animal, irracional? Mas eles têm. Para a gente não se sentir assim, inconfortável, a gente mente. A gente olha para o vizinho e sente uma tremenda inveja. Coisas do cotidiano. Coisas do cotidiano. O salmista perguntava: quem é que pode discernir os próprios erros? A pessoa não consegue discernir que erra. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos. A vida de uma pessoa, ainda que ela tenha doutorado, pós-doutorado, leia os clássicos, conheça 259 línguas, ainda que ela seja um expoente da cultura, ela é nula. E isso humilha muito a gente. Deus conhece e sabe que nós somos pó. E aí, então, naturalmente, a deformidade é que nós temos mais facilidade de pecar do que não pecar. Qual a primeira palavra que você precisa dizer para uma criancinha pequena? Hã? Eu ouvi. Eu não ouvi. Não. Por quê? Porque ela é louca para se desviar. Já vem de fábrica. Ela é louca. Já vem de fábrica. E ela, então, pessoas nessa condição se levam à autodestruição. Não envolvendo só a raça humana, mas toda a natureza. A pessoa não apenas entorta a si mesmo, como entorta os outros e como destrói a natureza que Deus criou, achando que está fazendo benefício. Berkoff disse assim: embora a imagem de Deus sobreviva no homem, porque a imagem não desapareceu, a razão perdeu sua sanidade, a vontade já não é livre para escolher a Deus e ao bem, o homem é espiritualmente cego, morto espiritualmente. Tendo tido a capacidade de não pecar, essa expressão é latina, posse non peccare, o pecador agora é incapaz de não pecar. Entenderam? Antes ele tinha a capacidade de não pecar. Quando ele caiu, agora ele não tem condição de não pecar, ele só peca. Mas mesmo fazendo coisa boa, é porque na base ele está reprovado por Deus. Ele está afastado de Deus. Tudo que ele produz fora da ligação com Deus, ofende a Deus. Então, essa é a condição. A penosa vida de pecado que o homem enfrenta desde a queda é descrita por Paulo em Romanos 1, como reação, e Romanos 3,
Como reação diante do amor ao pecado e à sua prática deliberada, Deus entregou as pessoas às consequências dolorosas de sua rebelião espiritual. É por isso que é necessário Deus convocar as pessoas. Você é crente, não porque você pôde, não porque você foi capaz, porque o nosso estado natural é um estado de absoluta distância de Deus. A imagem existe, nós somos criativos, nós fazemos coisas bonitas, nós construímos carros, nós temos alta tecnologia, entretanto, essa coisa toda não nos salva de nós mesmos, do nosso pecado, da nossa rebeldia. E essas coisas não nos salvam. Então, diante dessa condição, se Deus não chamar, nós estamos continuamente lá. É por isso que nós cremos no fato de que Deus tem o arbítrio de convocar para vir para Ele a quem Ele quiser. O nosso papel como igreja é pregar e não fazer distinção. A gente não pode pregar para uma elite, para uma classe, de uma determinada... A gente tem que pregar para todo mundo, porque a gente não sabe quem é que Deus vai convocar daqueles grupos ali. Então, se você é crente em Jesus Cristo, você é um milagre. Você é um milagre. O que mais que nós temos? Berkhoff afirma que há depravação total dos poderes e faculdades do corpo e da alma. Diz mais, a multiplicação da espécie traz a imagem do homem, que por sua vez traz a imagem de Deus distorcida completamente pelo pecado. Ainda assim, o homem pode aprender a realizar o bem natural, o bem civil ou justiça civil, e exteriormente o bem religioso, no âmbito do universo natural. Então, você tem muita gente, quando Jesus Cristo falou da parábola do trigo e do joio, ele disse que no mesmo campo foi plantado trigo, e veio o inimigo e plantou o joio. Ele explicou que o campo é o mundo. No mundo você tem trigo e joio. Qual é a característica dessas duas plantas? Uma produz fruto e a outra é erva daninha. Só que elas estão juntas. E semelhantes. Só que elas estão juntas. Ou seja, você convive com pessoas cristãs e com pessoas não cristãs. Pessoas que se relacionam com Deus e pessoas que não se relacionam com Deus. E pelos usos e costumes você não identifica. É. Só aí entrar com um estudo mais aprofundado, mas aí entra bem a questão do arbítrio e diligência, né? Arbítrio só de Deus, só justo. E diligência, o homem tem essa capacidade de decidir coisas que eticamente são corretas. Poderia entrar nessa questão? Não, eu não quero. Eu não quero entrar nessa questão. Eu não tenho tempo hoje. Mas fica para reflexão, Vejam, os cristãos não devem desprezar, essa é uma fala de Berkhoff, os cristãos não devem desprezar os talentos naturais distribuídos pela providência de Deus, tanto sobre cristãos quanto sobre os incrédulos, porque é na dependência de Deus que todos vivem. Você pode ter um carro que foi fabricado por um pagão, não existe problema nenhum. Só que como você usa esse carro? Como cristão. Em tese, é um bom motorista, é uma boa motorista, é uma pessoa que cuida da manutenção do seu veículo, é uma pessoa que não estaciona em lugar errado, e por aí vai, um conjunto de coisas que cristãos deveriam fazer, não é? A começar de mim, não é?
Então, o que Berkhoff diz é o seguinte: a situação do ser humano debaixo do pecado, sua vida mental ficou sujeita a perturbações angustiantes que muitas vezes o privam da alegria de viver, desqualificam-no para o seu labor diário e, por vezes, destroem por completo o seu equilíbrio mental. Sua própria alma vê a ser um campo de batalhas, de pensamentos, paixões, desejos conflitantes. A vontade se recusa a seguir o julgamento do intelecto e as paixões se amotinam sem o controle de uma vontade inteligente. Bacana isso, não é? É uma boa definição do estado de depravação que o ser humano se tornou. A imagem continua lá, mas ela está tão deformada que a pessoa não consegue se achegar a Deus, a não ser que Deus venha buscá-la. E é nesse sentido, então, que nós temos que pensar no outro lado. O que de fato os crentes são? Os crentes são os depravados de antigamente? Não são, não. Os crentes não são mais os depravados que eram antigamente. Hã? Não é. É e não. Nós vamos ver o Evangelho agora. Quem é que tem a iniciativa de restaurar a imagem do ser humano, a imagem que Deus criou no ser humano? Quem é que tem a iniciativa? Deus. A iniciativa da volta do ser humano para Deus é da iniciativa exclusiva do próprio Deus. É verdade que a gente tem algumas passagens que indicam que Deus não tem prazer na morte do perverso. Pelo contrário, Ele gostaria que o perverso se convertesse e vivesse. Também é dito que Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por isso a oração por todos é aconselhada. Nós não sabemos quem é que vai ser salvo, porque isso é do critério exclusivo de Deus. Entretanto, queridos irmãos, uma coisa é Deus desejar e outra coisa é Deus decretar. O verbo thelo, traduzido por desejar, manifesta o sentimento de Deus em relação a todas as classes de pessoas. Deus amou o mundo de tal maneira, não está escrito lá, Deus amou os eleitos de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho. Cristo morreu pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos do mundo inteiro, diz 1 João. Para Ele é sumamente importante que todas essas pessoas, criadas à sua imagem e semelhança, o reconheçam e o amem como Deus e Senhor. Mas essa afirmação não é completa em si mesma, porque muitas referências mais revelam que Deus faz uma seleção segundo os seus critérios insondáveis, pelos quais escolhe, predestina aquelas pessoas que hão de ser salvas de forma irrevogável. Deus não muda de ideia quando quer salvar você. Você pode bater cabeça o quanto quiser, mas um dia o Espírito Santo de Deus vai te convencer que você é uma pessoa depravada. Você tem uma imagem ruim que vai te levar para a condenação eterna. E você precisa do Salvador. É o Espírito que faz esse trabalho. Não é o meu argumento, não é a minha estratégia, é o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma operação
que é chamada normalmente de Ordo Salutis, a ordem da salvação, mas eu quis trazer isso para mostrar para vocês como é que a imagem vai sendo restaurada. O que é que Deus precisa fazer e o que é que a gente precisa contribuir? Sim, mas a gente faz alguma coisa? Na salvação a gente não faz nada. Mas como resposta para a salvação a gente faz alguma coisa. Então, olhando aqui, a eleição acontece na pré-história. A Bíblia afirma que acontece, morreu aqui. Vamos pensar na eleição. A eleição seria um desígnio de Deus, em que Ele convoca as pessoas de todas as partes, segundo a sua decisão, com o objetivo de torná-las suas testemunhas na terra. Então a Sônia aqui, ela foi convocada pelo Senhor e ela tem um nicho de testemunho. Aquele nicho precisa ser tratado. Aí ele vem e chama. Interessante. Eu acho interessante. Reverendo, o senhor está assustado comigo, não é? Não está assustado comigo? Só um pouquinho? Tá? Ah, que bom. Só um pouquinho. Só que na nossa história, Ele nos chama. A Bíblia diz que o Espírito convence, isso foi inclusive citado no sermão de hoje. A Bíblia diz que Deus convence a gente do pecado, da justiça, do juízo. É o Espírito quem vem ao nosso coração e diz: você está perdido, você precisa ser resgatado. Jesus Cristo veio à terra para salvar os pecadores. Você é um pecador. Você necessita da graça de Cristo. E para habilitar a pessoa a aceitar esse chamado, existe aquilo que se chama de regeneração. Deixa eu ver se anda aqui. Vamos lá. A escolha das pessoas ocorreu segundo o beneplácito da vontade de Deus e antes da fundação do mundo. Cristo morreu pelos pecadores no tempo próprio da história humana, a fim de que todos os escolhidos, à época de sua existência terrena, sejam chamados, salvos e santificados, ao ponto de serem feitos conforme a imagem de Cristo. Então, no que consiste a salvação? A salvação não consiste de eu te dar o céu de presente. A salvação consiste em você ter a imagem de Cristo em você. Então, Deus retrabalha essa questão da depravação total, por meio deste movimento que Ele vai fazer aqui para sermos salvos. Pessoas respondem ao chamado de Deus mediante a regeneração que Ele promove em suas vidas, sem que tenham qualquer habilitação moral ou espiritual para isso. É uma intervenção mesmo. Para que a imagem seja, de novo, estruturada no ser humano, Deus precisa fazer esse movimento. Então, Murray vai dizer: Deus efetua uma mudança que é radical e toda difusa, uma mudança que não pode ser explicada em termos de qualquer combinação, permuta ou acúmulo de recursos humanos. Uma mudança que nada é senão uma nova criação. Jesus disse para Nicodemos o quê? Você tem que nascer de novo. Mas como? Eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, você tem que nascer da água e do Espírito. Não é? Então,
Então, nada é senão uma nova criação por meio daquele que chama à existência as coisas que não existiam, que falou e tudo se fez, que ordenou e tudo se estabeleceu. Esta é, numa palavra, a regeneração. Aí entra a conversão. Aí é que entra a nossa presença no processo. A conversão do pecador se constitui das atitudes de fé e arrependimento. Nós sabemos que a fé é dom de Deus. Então, para acreditarmos, Deus nos ajuda. Para confiarmos, Deus nos ajuda. A imagem está sendo recomposta. Então, o arrependimento, na verdade, está aí como uma parte importante do reconhecimento de que eu sou depravado, de que a imagem de Deus em mim está não destruída completamente, mas está numa condição muito complexa. E agora, a partir de agora, eu sei que tenho que promover, ajudar. Em que sentido? No sentido de querer mudar. O arrependimento é reconhecer o meu erro e querer mudar. Então, a conversão do pecador se constitui das atitudes de fé e arrependimento, conversão, mudança de mente, de propósito, pela confiança em Deus e em sua palavra. Significa uma revolução de pensamento e sentimento a respeito dos nossos pontos de vista e atitudes. Até hoje, eu pensei que eu sabia das coisas, mas eu sei que não sei. Deus é que sabe. Tristeza e ódio pelo pecado, confissão e abandono e transformação da vontade. Então, de repente, uma pessoa toma consciência de que o seu jeito de ser sem Deus ofende a Deus, magoa a Deus. E ela se sente mal com isso. Ela quer agradar a Deus. Um sintoma de que você não é crente é que você, eventualmente, não se importa com o que Deus quer para você. Presta atenção, não adianta vir à casa do Senhor e dizer, tá, eu vivo do meu jeito, eu sei que Deus tem que me perdoar, eu sei que Deus tem que resolver os meus problemas, Deus tem obrigação de me curar, Deus tem... Mas eu não preciso fazer nada. Não, você precisa constantemente se subordinar a Ele. A imagem restaurada faz com que o crente não fique ofendido com o fato de que ele não é nada. Ele é uma pessoa que está aprendendo a reconhecer a sua pobreza. Então, o arrependimento não é apenas para a gente aceitar Cristo. Tá, eu me arrependo dos meus pecados e eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador. Não é só para isso. O arrependimento é um instrumento contínuo do cristão para crescimento progressivo e não serve apenas para aceitar a Cristo. E aí, acontecendo a escolha, o chamado, a regeneração e a conversão, a justificação entra como a ação do Senhor pela qual Ele justifica e declara justo o ser humano chamado, regenerado e convertido. A obra de Cristo satisfez a justiça de Deus e é o meio pelo qual Ele justifica os pecadores arrependidos. Obviamente, isso não quer dizer que doravante a pessoa justificada não terá mais pecado. Eu já e ainda não do Júlio. Você já está restaurado de vez. Mas você ainda tem a velha natureza habitando em você que te leva a transgredir. Mas o apóstolo Paulo diz aos romanos
que o pecado não terá domínio sobre vós. Você vai ter chance de dizer não ao pecado de maneira consciente, porque a imagem de Cristo está sendo implantada em você. Então, vamos lá. O ser humano caiu, passou a pertencer ao império das trevas, mas quando Cristo veio, um dos aspectos mais diferenciadores de sua mensagem foi a relação que podemos ter com Deus, sob a ótica do Pai, como filhos adotados. Então, a restauração da imagem faz-nos compreender que nós não somos estranhos a Deus, mas somos filhos de Deus. Portanto, a imagem está sendo restaurada. Aquela imagem criada, que foi estragada pelo pecado, está sendo restaurada. Cristo chamou Deus de Pai, incluiu os discípulos nessa relação, excluiu aqueles que, embora legalistas e religiosos, não o amam, nem o recebem como filho de Deus, atribuindo-lhes a triste realidade de serem filhos do diabo. Então, os seres humanos pecadores não devem julgar que parta deles a iniciativa de se aproximarem de Deus e segui-lo em amor e obediência. O Espírito Santo tem a tarefa de transformá-los de glória em glória, no quê? Na própria imagem do Senhor. Sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nesse sentido, então, em contraste com a velha natureza, a imagem deformada, que a gente possui desde quando fomos concebidos, o Espírito habilita os crentes a vencer a natureza corrompida e fadada à morte, através da natureza de Cristo implantada neles no novo nascimento. Então, não é a minha imagem que vem à tona, é a imagem de Cristo implantada em mim que vem à tona. E assim eu sou tratado como filho de Deus, assim eu sou tratado como pessoa de Deus. Então vamos lá. O ser humano, então, foi criado à imagem e semelhança de Deus. Não é isso? E nós sabemos pela Escritura que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nós sabemos que fomos comprados desde antes da fundação do mundo, convocados desde antes da fundação do mundo, escolhidos para sermos conformes à imagem do seu Filho. Eu passei por cima, eu só li esboço. Mas deu para entender? Cada crente precisa pensar que Deus fez uma obra enorme para poder nos salvar. E Ele executa muitas operações dentro da gente, para a gente ser crentes. Não dá para a gente levar a vida cristã na flauta. É muito sério. É muito sério. E eu queria, então, que Deus abençoasse cada um de nós, que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque a imagem de Cristo foi posta na gente. A imagem de Deus em nós está sendo trabalhada todos os dias. A imagem de Cristo está se desenvolvendo nos crentes e nós
na igreja, nós temos vários níveis de desenvolvimento dos crentes. Tem crente mais maduro, tem crente menos maduro, tem crente novo, tem crente velho, tem crente que já está usando óleo 50, não é? Quem tem automóvel sabe do que eu estou falando, não é? O motor já está falhando, não é? Está vazando óleo. A ideia é muito clara. Nós estamos juntos aqui para nos desenvolvermos mutuamente nesse conceito de santidade, de imagem de Cristo, para sairmos e quando nós estivermos isolados uns dos outros, brilhar lá fora. É por isso que a gente precisa da educação cristã, é por isso que a gente precisa conversar sobre a palavra de Deus constantemente, para nos alimentarmos. E é por isso que nós precisamos da adoração, porque nós somos o povo legítimo de Deus, a quem se deve toda adoração.